a spell, 'cause I got a Bible to sell. Let go your convictions, restrictions will cost you your fiction and all that as well. Distrust all the fable they sell. I look to the sky as it won't be the first and it won't be the worst, 'cause it's still yet to come with a nation undone by the scorn. Paranoia seeps through every pore. Scorn, envenomated eyes admit their scorn. The eye in the sky never rests, watching the foam over us. They're chasing us down of our nest, keeping tabs as they play us like masters of chess. 'Cause I'm falling apart, Mom. I look to the sky as they give us new rifles to stifle the world with a Bible and bulletproof vests as you suffer the scorn. Paranoia seeps through every pore. Scorn, envenomated eyes admit their scorn. Paranoia seeps through every pore. Scorn, envenomated eyes admit their scorn. The breath of an angel, the heart of a king, the strength of a lion, the hope that I bring. The mouth of an angel, they change all the time. To angel, their followers bellow their hatred. Paranoia seeps through every pore. Scorn, envenomated eyes admit their Paranoia seeps through every pore. Scorn, envenomated eyes admit their scorn. Beleza, mano, eu acho que estamos prontos. Uhul. Estou nervoso. Mano, antes de a gente falar do Machine Head, conta um pouco como é que você começou na produção musical, como é que foi essa jornada até chegar, tipo, nesse serviço de orquestração e pós-efeitos? Seria tipo uma apresentação geral, né? Isso. Maneiro. Bom, meu nome é Vitor Meireles, eu toco guitarra desde os 14 anos e um pouquinho de tempo depois eu comecei a ver o pessoal no YouTube, muita gente gravando de casa naquela cena do Gente, muita gente fazendo cover,
E eu percebi que era possível começar a trabalhar com produção de casa, mesmo que fosse para bandinha e coisa que eu tinha no colegial. Eu me interessei por isso e comecei a aprender sozinho. Então, desde o 17 eu estou gravando de casa e depois que eu terminei a minha faculdade, fiz faculdade de Direito, percebe-se, Uhum. eu comecei a levar mais a sério, quis mudar de área e comecei a pegar a sério o trabalho de mixagem, masterização, gravação e eventualmente eu fui indo para o lado de orquestração, com foco de trabalhar em trilha sonora. E aí, nesse caso, as influências foram todas as bandas de metal sinfônico que eu escutava na época, jogos de videogame que tinham muita orquestração, tipo Final Fantasy da vida, e filmes, Senhor dos Anéis, Star Wars, tudo que a gente gosta quando é pequeno. Acabei carregando isso e estudando, e acabou chegando nesse trabalho aqui com Machine Head depois de muitos anos. Essa área de orquestração e pós-efeitos, eu vejo que ainda precisa ser colocado um pouco mais de atenção e falar mais sobre ela, sabe? O que que você sente, assim, qual que é a importância dessa etapa de pós-produção? A importância para mim é poder dar uma cara diferente para a banda. Toda banda tem guitarra, baixo, bateria, toda banda tem vocal, seja ele limpo, né, melódico ou gritado. Só que quando você começa a colocar esses elementos diferentes, seja um teclado, sejam ambiências, sejam orquestrações, você está colocando uma cara diferente, dando algo novo. Você tem, poxa, milhões de bandas no estilo do Metallica, do Testament, thrash metal, mas você tem poucos épicas, poucos Angras. E, e tudo isso vem desses elementos extra que algumas bandas, poucas, estão colocando hoje em dia. E é uma coisa bem difícil de fazer. É difícil encontrar músicos de metal que sejam versados em teoria musical de forma suficiente para poder orquestrar uma faixa inteira ou mesmo para poder colocar sintetizadores, arranjar corais de uma forma interessante. É uma coisa que, infelizmente, realmente as pessoas dão muito pouca atenção. Atenção em arranjos que fujam um pouco daquela coisa de power chord, de notas soltas. O pessoal tem bastante dificuldade e seria muito legal ver todo mundo estudando um pouco mais. Tanto os produtores quanto os músicos, os artistas das bandas. Com certeza, dá uma cara única, né, para as bandas. Acho que ajuda a música a expressar o que ela quer expressar, né? Engrandece nesse sentido. Com certeza. Eu sempre falei que a música, ela é a manipulação de sentimentos através de ondas sonoras. A gente faz isso com os acordes que a gente escolhe, se é um acorde maior ou menor, como a gente modula e tudo mais. E ah, o metal ele é um pouco difícil, o rock ele é um pouco difícil de fazer tudo isso pelo jeito que a gente está tocando. São acordes simples, são power chords, só com quintas, são coisas que fica às vezes difícil de colocar um sentimento a mais, mas quando você consegue abrir tudo isso em várias oitavas, com acordes diferentes, com vibes diferentes, contra-melodias, com contra-ritmos, facilita bastante para o artista conseguir expressar coisas diferentes. E a gente vê muita gente tendo sucesso hoje em dia. Flash God nas orquestrações, Bleed From Within com aquelas ambiências maravilhosas que eles fazem. Os exemplos estão aí, mas eu ainda quero ver muito mais disso acontecendo, tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo. Sim. Bom, o Vitor, vamos então falar sobre o Machine Head. Ah, primeiro, como que surgiu, como que aconteceu essa oportunidade? Como é que foi o início disso com eles? Claro, eu sou guitarrista e orquestrador de uma banda que chama Power Metal Inc. É uma banda extremamente esquisita de Power Metal. Acho que talvez você já tenha visto alguma coisa. Sim, sim. Pro pessoal que tá vendo a entrevista e não sabe, eu e o Renan, a gente faz um curso de produção musical chamado Neo The Mix, é um curso gringo. E eu descobri que o dono desse curso gosta muito de Power Metal. E batendo papo com ele, a gente acabou formando uma banda internacional e a gente faz música meio de comédia, assim. A gente ficou bem amigo e tal, e um dia ele chegou e falou que o Machine Head ia fazer um trampo com ele. Eu fiquei tipo, caralho, que legal, porra, Machine Head, ouço desde pequeno. Sim. E ele falou, meu, você não quer fazer umas cordas pra eles, umas orquestrações? Eu falei, porra, mas é lógico, bora lá. Sim. Depois de uns meses chegou essa oportunidade. Só que eu cheguei no projeto e já tava, tipo, no finalzinho do rolê. Eles já estavam com o CD inteiro escrito e eles queriam 4 músicas orquestradas.
Aí o Joe ligou, esse cara chama Joe, né, o dono do curso, o cara que Uhum. toca comigo. Ele ligou pra mim numa sexta-feira, era meio-dia no Brasil, ele falou, velho, bora fazer o trampo do Machine Head? Bora. Legal, cara, você tem um dia pra fazer 4 músicas. Eu falei, oi? Tá tudo bem? É isso mesmo? Entendi certo? Ele, é isso aí, mano. Te espero amanhã, hein? Aí, beleza. Eu claramente não dormi e tive uma pequena overdose de café e Monster, mas foi muito legal, cara. Depois eu vi as mensagens que ele trocou com o Rob, o vocalista do Machine Head, ele ficou muito impressionado com o trabalho todo. Ah, Legal. muita coisa que eu escrevi acabou indo pro CD, foi bem legal. E isso tem um pouco a ver com o jeito como eles compõem e arranjam as músicas. A gente vai falar um pouco disso depois. Uhum. E depois de alguns meses eles pediram para fazer uma música praticamente do zero junto com eles, que é a música que fecha o último CD. O CD chama Unatoned, a música chama Scorn, e é uma música mais voltada para piano e tal. E aí foi um negócio que eu tive mais tempo para trabalhar junto com a banda. A gente montou um grupo de WhatsApp, junto com o produtor deles, com o Rob, e foi bem legal. A gente conseguiu desenvolver muitas ideias bacanas e a música ficou um brinco. Fiquei bem Nossa, orgulhoso disso. que legal, mano. Nossa, demais. É bem a filosofia, né, do Joe. No small, como é que ele fala? No small time. Rapidão, No tem Small que, Time, né, tem que fazer, cara. tem que pegar e Às resolver. vezes a vida joga umas bolas curvas pra gente, a gente tem que rebater. E esse daí foi meio que um teste de fogo, sabe? Uhum. Mas, cara, olhando pra trás, foi muito divertido. Foi um trampo gostoso, sabe? Uhum. Foi a maior loucura que eu já fiz e muito satisfatório saber que, primeiro, eu dei conta e, segundo, chegou num resultado que todo mundo gostou. Cara, que demais. E você, quando recebeu o convite assim do produtor, como é que é? Ele te dá diretrizes? Quero mais épico, quero mais cinemático, mais evil, ou ele deixa solto carta branca na sua mão? Como é que funciona? Isso depende bastante de quem está contratando, de qual situação é. Muita gente chega e fala, ó, quero uma coisa simples e só um pad de fundo, algo assim. Tem gente que deixa muito aberto, tem gente que já pede algo mais cinemático. Falando sobre o trampo do Machine Head, isso é um pouco interessante. A maior parte das músicas são compostas pelo Rob Flynn, vocalista e guitarrista deles. E acho que desde sempre eles têm um grupo de pessoas, alguns músicos, alguns produtores em volta da banda, que ele costuma mandar demos, e essa galera cria em cima disso, como se fosse um quadro e eles pintam com a vibe deles. Então, para esse CD foi o Joe e um assistente dele, Jordan Fish, que foi tecladista do Bring Me the Horizon, e depois entrou eu com as orquestrações, mais no final do processo. Então, no final das contas, eles têm pastas e pastas com faixas, e aí eles podem escolher qual direção eles levam para a banda. Nesse caso, a única diretriz que eu recebi foi Rob likes orchestra. Rob gosta de orquestra. Faz teu rolê. E aí eu senti total liberdade para fazer o que desse na telha e eu conseguisse fazer em um dia. A segunda música foi diferente. Foi uma coisa um pouquinho mais direcionada. O Rob ele fala que ele tem um sonho há 15 anos de fazer uma música com piano. E nunca deu certo. Ele tem piano jogado aqui e ali, mas ele queria uma música focada no piano. E ele escreveu a música no violão. Era um negócio bem simples de 4 acordes. E eles passaram para mim para eu fazer algum arranjo de piano em cima disso. E depois o resto das pessoas pegaram as minhas faixas, distorceram o piano, colocaram vários efeitos, fizeram layers de Hum, sintetizadores tá. e criaram alguma coisa bem grande a partir do que eu tinha feito. E fora Uhum. o trampo de orquestração que, claro, eu coloquei no meio. Muito legal saber que ele confiou em você e faz porque ele já tinha visto que ele gostava, né, do seu trabalho. Legal que ele deu carta branca assim pra você. Foi uma honra. Eu fiquei muito feliz. É, falar que a gente pode se expressar do nosso jeito em cima da arte do outro é uma confiança muito grande. Fiquei Demais. muito feliz com isso. Sim. Qual que foi algum desafio que você teve ou algum aprendizado que você teve nesse trabalho com eles? O desafio foi, primeiramente, a questão do tempo. Foi uma coisa muito, muito maluca.
aprendizado foi, bom, eu tive que trabalhar com outras pessoas e respeitar a visão delas em cima do meu próprio trabalho. Então, eu Uhum. recebia de volta as minhas faixas já um pouco mexidas e com ideias de melodias de outras pessoas. E principalmente na segunda música, né, que tiveram mais recalques e tudo mais, nós todos estávamos trabalhando juntos, trocando mensagem de áudio, falando no WhatsApp. Era link de Dropbox indo e voltando. Então, alguém Uhum. criava uma melodia nova e eu tinha que ir lá e praticamente na hora já ter uma ideia musical, conseguir jogar isso dentro do DAW, harmonizar tudo, humanizar dentro do que o tempo permitia. E, e era um jogo de tênis, sabe? Mas Sim. não era um contra o outro, era um junto com o outro. Então, foi um trabalho colaborativo muito interessante. Deu para aprender Uhum. demais, né, com a ideia de todo mundo que estava no meio. Uhum. E poder organizar todas as ideias foi interessante. Foi muito gostoso Legal. e muita coisa Aham. que eu levei para minha carreira disso, com Sim. certeza absoluta. Imagino. Bom, você quer mostrar um pouco aí? Quer dar um passeio nesse projeto? Mostrar um trechinho? Com certeza. Então, pessoal, vocês vão dar uma olhadinha aqui. Eu imagino que vocês estejam vendo o projeto do Reaper. Reaper é o meu DAW de escolha desde quase sempre. Eu adoro Uhum. isso. Evaluators para sempre. E aqui em cima, no comecinho do projeto, vocês vão ver as faixas que eu recebi dos produtores e da banda. Então eles me entregaram, por exemplo, uma faixa de guitarra, uma faixa de vocal separado, I'm putting you under my spell. tudo inclusive muito bem gravado. Tem baterias aqui pra frente, tanto eletrônica mais pra frente, tem a bateria acústica que eles gravaram. E aqui vocês começam a ver as coisas que eu fiz. Eu trabalho tudo usando Uhum. MIDI, não são orquestras de verdade, porque Uhum. elas são absurdas de cara. E geralmente eu começo trabalhando realmente do chão, da estrutura até o teto. Então, eu escuto, por exemplo, uma faixa de violão ou de guitarra e a partir dela eu começo a tirar de ouvido e entender qual é a harmonia da música, quais são os acordes que estão tocando. Sempre a partir daí, nunca tento inventar nenhuma maluquice só em cima do que eu estou ouvindo, tipo, meter umas notas. Esse tipo de improviso não funciona para mim. É um trabalho bem metódico, então vou tocar a guitarra junto com a... Eu uso um piano para isso. E a partir disso, eu consigo desenvolver todas as minhas outras faixas. Ah, esse não é, inclusive, o piano da música e tal, são só acordes batidos para eu entender o que está acontecendo, como eles pensaram e tal, para Uhum. ninguém ter que escrever uma cifra para mim. E a partir disso, eu vou desenvolvendo todos os outros instrumentos. Então, o principal para esse som era esse pianinho aqui. Essa aqui é a última faixa do álbum? Sim, sim, ela Ah, chama ok. Scorn. Eu Certo. comecei por ela porque é a faixa que mais dá para desenvolver o assunto e tudo mais, mas Sim. caso seja necessário, eu mostro também as anteriores. Uhum. Então, você percebe aqui pela duração da faixa, o piano toca praticamente a música inteira e foi mais ou menos na cadência, na vibe que tava aquele, primeiramente tava aquele violão ou guitarra, não lembro, e também dentro do que ele me pediu. Então, algo bem simples, seguindo a melodia dele. Rest, watching the form arrest. They're chasing us down. E isso depois ele virou alguma coisa mais ou menos assim, eu imagino, na mão do Jordan Fish. Eu acho que ele Uhum. acabou trabalhando nessa música, virou alguma coisa. The eye in the sky never rests, watching the form arrest. Uma coisa total Machine Head, esse lance de Uhum. misturar uma coisa que é bonita e melódica com algo um pouco mais agressivo. Seguindo a música aqui cronologicamente, depois eu comecei a introduzir as cordas. E também a intenção foi deixar o trabalho bem básico. Eu queria que a banda brilhasse bastante, o piano levasse a melodia e todo o rolê da música, na verdade. Então eu tentei manter todas as cordas e todos os outros instrumentos, tudo muito simples. To the sky as it won't be Vocês já vão the entrar. first and it won't be the
still yet to come with a nation undone by the scar. Paranoia seeps through every pore. Scorn, envenomated eyes admit their scorn. The eye in the sky never rests, watching the form of us. The chasing us down around us, keeping tabs as they play us like. Vou fazer uma pausinha rápida aqui. Quando as cordas entram, é uma melodia que já estava escrita pela banda e toca em outra parte da música. Então, isso é uma coisa sempre interessante de fazer, respeitar aquilo que eles já criaram e só tentar aumentar um pouco. Sim. Se eles gostam de alguma coisa, não tem muito por que mudar. E logo depois entram as madeiras aqui no próximo verso. Também uma coisa que eu gosto bastante de fazer, introduzindo lentamente os próximos elementos, que é justamente para Sim. fazer a música crescer até chegar nas partes mais altas. Uhum. E aqui, se eu não me engano, tem muito tempo, mas eu acho que ela só está dobrando realmente o que as cordas estão fazendo. The eye in the sky never rests, watching the form of us. They're chasing us down around us, keeping tabs as they play us like masters of chess. 'Cause I'm falling apart on my own. I look to the sky as they give us new rifles to stifle the words with a bundle and bulletproof vests. Quais... Você poderia dizer quais livrarias que você mais usou, quais que você mais curtiu de fazer com Machine Head? Com certeza. Eu gosto bastante de usar bibliotecas um pouquinho esquisitas. Para as cordas, eu estou usando as cordas de uma empresa que chama Sample Modeling. Elas são bem antigas, na real, e eles são um pouquinho diferentes do que o pessoal costuma usar, da Spitfire e afins. Tá. Elas são uma mistura de cordas reais com cordas sintetizadas. Então, elas pesam um pouco menos no computador e você tem mais flexibilidade para humanizar elas. Elas não pesam tipo 100 GB, você tem articulação por articulação. Bom, então aqui com o MIDI, vamos supor que eu queira notas muito curtas, um staccato, um spiccato. Com uma biblioteca convencional de áudio, eu teria que abrir uma outra pista e colocar separadamente um spiccato de um ligado, de uma nota um pouco mais longa, porque é assim que elas funcionam. Existem várias questões técnicas que não vale a pena entrar agora, mas é assim que eles costumam gravar. Aqui, se eu quisesse uma sequência de notas curtas, eu simplesmente encurtaria elas e a biblioteca, ela já de forma inteligente, ela faz isso. Então, para cordas eu uso Sample Modeling. Para metais, que são os trombones, trompete, trompa, tuba, também uso Sample Modeling. Aqui para as madeiras, eu uso uma empresa irmã delas, já tiveram alguma coisa junto no passado, não sei como é que funciona, que é Audio Modeling. Mais ou menos o mesmo esquema, só que outra empresa. Não é minha favorita, mas é o que tem para hoje. Tá dando para usar bem. E esse aqui é o feijão com arroz da minha orquestração. Geralmente para percussão eu uso True Strike. São bem legais as samples deles. Piano, cada dia um. Uma coisa sobre essas bibliotecas que eu falei agora, elas não são gravadas que nem Spitfire num lugar super grande com reverb maravilhoso. Então eu tenho que usar o meu próprio reverb para isso. Como eu usei um reverb de um lugar chamado Teldex, eu preferi usar um piano gravado nessa mesma local. O piano usado essa reverberação, eu teria usado outra coisa. Coral, eu usei, acho que provavelmente Lacrimosa. Isso, Lacrimosa da HDU. E é basicamente isso. Para essa música eu só usei essas bibliotecas mesmo. Muita pouca coisa. Foi bem simples o trabalho nesse sentido. E graças a Deus, porque eu odeio usar muita coisa ao mesmo tempo. Eu gosto muito de simplificar meu trabalho.
Sim. Essa música um pouco mais pra frente entra a banda também com metal. Entra. Tá. Entra, com certeza. Que deve ser mais ou menos por aqui, eu imagino. Então, isso também foi uma parte que o Rob compôs no violão. E ele gostou, ele quis fazer a música inteira em cima disso. Então, é aquele negócio que você tem que respeitar e nem adianta tentar Sim. mexer muito. Sim. Então, a orquestra praticamente inteira vai estar dando apoio para essa parte nessa hora. Pianinho continua. E o resto apoia. De novo a melodia que a própria banda criou. E eu achei que nessa hora um break mais cinemático com um coral, alguma coisa assim, seria bem cadenciado, seria a coisa certa a fazer. Uhum. Ah, e agora que eu tô olhando, falando sobre todo esse esquema do Machine Head de compor com várias pessoas e tal, aqui estão as faixas que foram compostas por outras pessoas, né? O Jordan, o Joe e tal. Então, o que eles receberam foi tudo isso que eu fiz e eles também teriam mais tudo isso aqui. Outras pessoas também vieram com ideias pra colocar na mesa. Com ideias diferentes. Aham. Exatamente. E aí, depois isso aí é aberto pelo produtor e pelo pessoal da banda, e aí eles decidem se tudo isso junto rola. Uhum. É legal. Ou se Sim. eles preferem não fazer isso. E aí fica a critério deles. Quando você tá compondo, você já vai pensando em como que vai ser mixado depois? Por exemplo, um metal muito denso, você já vai compondo os instrumentos pensando nisso também? Essa foi uma questão, inclusive, que eu tive que desenvolver bastante quando eu comecei a orquestrar para metal, porque as minhas primeiras orquestrações foram só orquestrações. E quando eu entrei no metal, eu vi que o negócio é mais embaixo. O metal ele é muito difícil de orquestrar ou de compor, arranjar pós-produção, porque a gente tem uma coisinha horrorosa chamada guitarra. E Sim. ela ocupa um espaço sônico absurdo. O que eu quero dizer com isso é, você tem frequência lá na frente de tipo 150 Hz até 4.000 Hz. Isso aí torando no ouvido. Isso aí, Sim. primeiro, você tem um problema timbrístico e você tem um problema de nota batendo uma com a outra, sabe? Às vezes a Sim. nota da tua orquestra bate com o harmônico da guitarra e fica uma coisa horrorosa. Eu, assim, conversando com pessoas melhores do que eu em orquestração e pela minha própria experiência, eu descobri que é sempre interessante você tentar jogar todos os elementos de pós-produção, teclado e orquestra, para a região mais média aguda. Então você percebe aqui que o meu foco é sempre trazer para frente os violinos, as violas. Mais para frente vai entrar uma trompa, um trompete, tem as flautas, que são instrumentos um pouquinho mais agudos, que era uma região que você não conflita tanto com a guitarra, você não conflita com o baixo. Hoje eu já nem trabalho mais assim. Hoje, para te falar a verdade, na maior parte das vezes eu nem componho baixo e violoncelo, que Uhum. é justamente para não criar esse tipo de conflito. Sim. Outra a parte interessante que eu penso com relação ao mix é na dinâmica de tudo isso. Isso daí também foi um baita aprendizado para mim. Eu sempre fui ensinado que a gente deve deixar a dinâmica um pouquinho mais apertada para a gente poder encaixar as coisas dentro do metal. A gente trabalha muito com guitarra, de novo, né? Uhum. Você não tem diferença de volume muito fortes e muito, né, muito pro alto, muito pro baixo, tá tudo mais ou menos naquela faixa. Então, eu sempre gostei muito de não variar muito a dinâmica da minha orquestra. Então, se eu tiver uma Sim. sessão que eu tenho várias notas staccato, uma seguida da outra, eu não colocava grandes
grande diferença de dinâmica entre uma e outra, sabe? Para Uhum. você justamente poder colocar no lugar e ela seguir lá como se você tivesse meio que limitado. Hoje eu tô já colocando um pouquinho mais de dinâmica, eu acho que ele ajuda com o realismo, mas ainda assim não é a mesma quantidade que eu colocaria numa que seria tocado por um violinista de verdade, por exemplo. Se uma orquestra de verdade tocasse para uma faixa, você ia ter que comprimir bastante ela. Ou então ele teria que ser guiado pelo condutor, né, lá na regência, a tocar com menos dinâmica, porque senão não encaixa. Sim. É, isso era uma dúvida que eu tinha. Por exemplo, quando tá uma parte muito densa, para essa orquestra aparecer, imagino que ela tem que manter um fortíssimo ali o tempo todo. São duas abordagens aí que eu acho interessantes. Uma é justamente essa, para você colocar a orquestra como se ela fosse mais ou menos um teclado, um sintetizador. E eu penso Dream Theater aqui, sabe? Que você tem os órgãos, você tem os pads que estão lá na frente o tempo todo junto com a guitarra. Ou então você faz justamente o contrário, que é o que eu ando tentando fazer para trazer mais energia, mais realismo hoje em dia. Isso aqui é coisa de 2 anos atrás, então hoje em dia eu já estou fazendo um pouquinho diferente. Que é justamente você criar crescendos, decrescendos e notas que espetam a música e aparecem momentaneamente. É um jeito completamente diferente de orquestrar, porque já não é mais uma coisa constante, mas você traz um pouco de dinamismo. Ou então, uma mistura dos dois. Você mantém os seus violinos constantes lá, fazendo algo ritmado, você traz as suas trompas e trombones, sabe, em Sim. pequenos momentos. Uhum. Mas. E aí varia um pouco da criatividade. Sim. Mas são essas as duas abordagens que eu acho que são interessantes para um rolê de metal, quando tem algo muito complexo, algo muito pesado sendo tocado. Sim. Isso que você falou de deixar a orquestra, o post-effect, mais pro médio agudo, é uma dica muito legal de mixagem já depois. É uma questão de arranjo que se torna um problema de mixagem no futuro. Eu concordo demais com você. E eu consumo muito metal sinfônico, né? Eu escuto bastante os CDs. Muitas bandas soltam, né? Tipo, o CD2 versão orquestrada. Sim, Né? O sim. Epica faz isso, o Flash God. Eu gosto muito de escutar isso, o Glory Uhum. Hammer. E eu escuto lá e falo, porra, esse baixo, esse violoncelo tá do caralho aqui, tá dando uma puta de uma energia pra música, tá legal. Aí eu volto lá pra versão da banda completa e simplesmente não está lá. Você não Uhum. escuta uma nota de violoncelo, de contrabaixo, de tuba, trombone é aqui e ali que você escuta, fagote contra fagote, nunca ouvi falar nesse contexto. E ele tá desaparecido lá no rolê, porque quem ficou encarregado da mixagem teve que zerar praticamente o volume disso, ou então tirar com a equalização. Isso já aconteceu, por exemplo, com o Joe mixando minhas orquestras para nossa banda e tal, e todo o trampo que eu tinha feito de compor para isso vai água abaixo. Então, na verdade, hoje em dia, eu coloco pontualmente contrabaixo e violoncelo, tipo, quando eu tenho que dar um impacto, sabe, no começo de um refrão, alguma coisa assim, e depois eu só coloco os instrumentos que realmente vão aparecer, que Uhum. faz mais sentido, né? Sim, sim. Uma pergunta que eu tinha sobre orquestra é porque são tantos instrumentos, né? Existe algum raciocínio de preenchimento de frequências quando você está compondo? Ah, tipo assim, essa parte aqui precisa de mais brilho. Aí você vai lá e procura instrumentos mais brilhantes. Existe alguma coisa, uma engenharia nesse sentido? Cara, existe em dois sentidos, uma coisa geral e uma coisa mais específica. No geral, existem regras, eu odeio essa palavra para música, mas existem direcionamentos para arranjo. Por exemplo, vamos pensar a oitava do baixo, lá, um baixo de 4 cordas, afinado em Mi. Não é legal você colocar duas notas diferentes naquela oitava, por exemplo. Vamos supor um Mi e um Si. Você meio que embola tudo lá. Uhum. Então, isso daí chama série harmônica. Isso aí tem um puta rolê de física que explica isso daí, por que que as notas embolam e tal. Também é o tipo de coisa chata, não precisa entrar aqui. Mas tem muito recurso no YouTube fora para quem quiser se Uhum. aprofundar, e eu recomendo. Mas, no geralzão, eu
daria muito espaço nas oitavas graves. Por exemplo, se eu tivesse um contrabaixo fazendo Mi, o violoncelo também estaria fazendo um, um Mi, só que na oitava acima. E Uhum. a partir daí eu colocaria nota, depois eu começaria a colocar notinhas pequenas. Então, essa já é uma dica de arranjo que eu acho bem interessante. Quanto mais agudo, mais notas próximas você coloca, e quanto mais grave, mais espaço você dá para evitar embolação. Num, num contexto de mais específico, tipo, essa música tá muito pesada, tô lá com o meu bordão e tal, e eu quero trazer um pouco mais de brilho, aí eu acho que seria mais a questão de você buscar os instrumentos que naturalmente têm um timbre mais brilhante. O violino seria maravilhoso para uma parte assim. O trompete seria muito legal porque ele tem harmônicos, né? Muitos harmônicos quando Uhum. ele é tocado forte. E pensar nessas características é interessante. Eu também usaria o trombone, mesmo que em oitavas mais graves, mas justamente por causa do brilho que ele traz nos harmônicos quando ele é tocado no fortíssimo. E, e você entendendo como cada instrumento funciona, você começa a ter ideias mais criativas. Por exemplo, eu colocaria violinos ritmados, eu colocaria acordes de trombone e trompete juntos para trazer os harmônicos, o brilho, e eu colocaria flautas tocando rápido. Por exemplo, runs, arpejos, que também traz um puta de um brilho na região mega aguda e de uma forma criativa e interessante. Então é mais ou menos assim que eu pensaria. Se tem um buraco aqui, eu procuro o instrumento que está naquela faixa de frequência. E aí eu meio que junto todos eles, divido tudo e busco ser criativo dentro do possível. Isso é uma coisa que eu ia perguntar. Se você tem alguma indicação de um caminho para quem está querendo começar a estudar orquestração voltada para metal, tem algum curso, alguma coisa que você poderia indicar? Cara, voltado para metal, na verdade não. Eu nunca encontrei e eu tentei procurar demais na época. O que eu, o que eu posso recomendar é estudo de teoria musical, no geral, para entender de arranjo, para poder, sabe, bater o ouvido numa música, entender os acordes, entender como você vai prosseguir a partir daí. Uhum. O que eu falei sobre arranjo, sobre a série harmônica é extremamente importante. E depois, e quando você entende que você vai embolar se você fizer uma região e tal, e você tiver isso em mente, o resto é só orquestração normal. É só arranjo normal. Daí que vem a necessidade da teoria musical. Tem um canal no YouTube chamado Tabletop Composer, que me ajudou muitos e muitos anos atrás, nos meus primeiros trabalhos, nas minhas primeiras orquestrações. Os vídeos mais antigos dele vão do basiquíssimo, ensinando voice leading, ensinando a abrir acordes, ensinando coisas super básicas, e ele chega até num nível bem bacana. Eu Uhum. acho bem legal. Mas isso não substitui um bom professor, um bom conservatório, talvez. Eu falo isso porque eu aprendi tudo sozinho. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso. Uhum. Os meus maiores aprendizados foram com o baterista da minha banda, que ele é orquestrador do Glory Hammer, que chama Ben Turk, ele é maravilhoso. Toda vez que eu bato 5 minutos de papo com ele, eu sinto que eu aprendi mais do que 5 meses de estudo sozinho. Então, sejam mais humildes do que eu fui e procurem alguém que sabe o que está fazendo. Não Uhum. recomendo fazer como eu fiz. Deu certo, mas podia ter sido mais fácil, pessoal. Legal. E a gente estava trocando ideia. Você acha que rola a gente fazer um sorteio de algum serviço seu? Mas bora? Com Bora? certeza. A Bora. gente Pô, podia fazer alguma legal. coisa de orquestração ou de pause effect. Pô, maravilha. Eu acho que é uma coisa bem O que legal vier aí. pra mim aí tá ótimo. Vai ser muito legal colaborar com o pessoal que serve. Vamos fazer assim, então. A gente pode sortear um voucher de pós com você. Quem se interessar em entrar nesse sorteio, comenta aqui no vídeo FX, que a gente vai saber que você quer entrar nesse sorteio. Eu venho aqui, vejo todo mundo que comentou e colocou FX e a gente faz o sorteio. Pra mim tá excelente. Vai ser um prazer poder colaborar aí com o pessoal que tá seguindo vocês. Maravilha. Muito bom. Vamos então falar da sua banda um pouco, a Power Metal Inc.
que tá rolando? Tem trabalhos em andamento? Estão produzindo coisa nova? Como é que tá? Com certeza. Então, como eu tinha falado antes, só dando uma explicada para o pessoal entender a bizarrice que eu tô fazendo, eu gosto muito de Power Metal, e eu gosto de ser um cara engraçadinho. Aparentemente eu encontrei outros engraçadinhos aí fora pelo mundo e a gente tá fazendo uma grande zoeira com Power Metal, brincando aí com os estereótipos e tal. Sim. Então, em vez da nossa banda ter um monte de guerreiro com espadas e escudos e afins, nós temos uma banda sobre ser um empresário, que é a completa antítese do Power Metal. E a gente escreve músicas sobre estar em um escritório e afins. Nós temos um Bonito. single lançado chamado Kill Throw It X, ah, e nós temos um EP agora de 5 músicas saindo. Temos 4 vídeos gravados que estão sendo editados no momento. E assim que a gente conseguir juntar todo mundo, a gente vai lançar isso aí, vai ser bem bacana. O motivo de tanta demora é porque a gente tem o Joe na banda, a gente tem o Ben do Glory Hammer, a gente tem o Trey Watson, que é compositor na Pentakill e na Riot. Esses caras têm muita coisa para fazer, Sim. então acaba sendo meio complicado conciliar o horário de todo mundo e gravações e filmagens e afins, mas a gente está trabalhando bem pesado para poder trazer muita comédia questionável e música supostamente boa para vocês. Muito bom, cara. Eu curti muito, assim, o clipe. Eu acho que precisa de mais um toque de humor, um pouco mais de leveza no metal, sabe? Precisa também. Eu curto muito. Precisa, precisa. O pessoal se leva muito a sério e eu não gosto muito É, disso. A gente sim, quer fazer todo mundo rir e se divertir um pouquinho. exato. Bom, eu vou deixar aqui na descrição também o link da Power Metal Inc. Para quem quiser conhecer, todo mundo acompanhar, se inscreve lá também. É, e, João, você também tem outros trabalhos como produtor, né? Quer falar alguma coisa que está rolando hoje em dia, que você está produzindo também? Com certeza. Recentemente eu lancei meu primeiro EP como produtor de full production com uma banda da minha cidade chamada Scarno 17. Uma banda de deathcore, eu acho. Tem um som bem original, eles misturam com bastante coisa de thrash. As letras têm um regionalismo muito interessante, importante aqui pra gente da região do interior de São Paulo. Convido todo mundo a conhecer o EP deles, pra cá do Tietê. Eu adoro essa banda, são pessoas maravilhosas também, que estão me acompanhando desde que eu sou adolescente. Vão ter uma música orquestrada que vai estar num filme, sai no final do ano, chamado O Mundo Vai Acabar e Eu Vou Morrer Dançando. Um filme super legal aqui da minha região. A gente foi total Flashcore Apocalypse nessa música e vai ser muito bacana para quem gosta de som pesado e orquestrado. Umas 2 semanas atrás saiu o CD novo da Infúria, assinado pelo nosso maravilhoso Samuel Bassani, e eu orquestrei a última música chamada O Amor Que Não Terei. Foi provavelmente o trabalho orquestral mais bacana que eu já fiz até hoje. E convido todo mundo a ouvir também, tá no Spotify, todas as plataformas de streaming. Tem algumas coisas lançadas com o Tales of Shadowland, um MMORPG brasileiro, encabeçado pelo Aham. Rato Borrachudo, o youtuber das antigas, talvez vocês conheçam. E um CD orquestrado com a banda Sweet Clarity, de Seattle, uma banda de prog metal conceitual, muito bacana, chamado The Enigma, também em todas as plataformas. E atualmente trabalhando em projetos pessoais, fazendo um portfólio para composição de jogos e filmes. Qualquer pessoa que tiver interesse e tiver ouvindo Sim. essa entrevista e tiver interesse em contratar como compositor de jogos, é a área que eu mais tenho interesse em estar atuando no futuro. Então, fica aí a dica. Maravilha. Eu vou deixar todos os seus links aqui na descrição também para o pessoal. É, você tem algum site, algum e-mail que você prefira? Uma rede social? Faz Geralmente para. uso Instagram e e-mail. Vitor Meirelles Certo. Music no Instagram. A gente bota aqui o link depois, eu imagino. Aham. vitormeirellesmusic@gmail.com. E vocês conseguem entrar em contato tranquilíssimo comigo, bro. Vitor, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo. Muito obrigado por mostrar a sessão, compartilhar esses conhecimentos aqui com o canal. E é isso, em breve vamos sortear esse serviço aí também.
falar Tá muito bom? obrigado por ter tido interesse no meu trabalho, por toda a divulgação. Isso é muito importante. Isso é muito legal ter apoio de amigos e colegas aí do meio. Bacana pra caramba. E logo, logo a gente tá podendo mostrar o que vier dessa parceria aí pro mundo. Tamo junto, cara. Abraço, Valeu. Até Vitor. mais, pessoal.